O senhor feudal não aceitou o não de uma camponesa. Deu-lhe 40 golpes. E expulsou todos que a defenderam, criando um escândalo impossível de esconder. O mercado fervilhava sob o sol do meio-dia, suas vozes entrelaçadas como cordas de um instrumento desafinado. Entre as bancas de pão ainda morno e as cestas de frutas que perfumavam o ar, Catarina caminhava com passos firmes, sua saia de linho escuro roçando contra as pedras irregulares. Ela não sabia que aquele seria o último dia em que pisaria naquelas pedras como mulher livre. Catarina. A voz cortou o burburinho como uma lâmina. Ela se virou, reconhecendo imediatamente a figura imponente de Lorde Álvaro, que se aproximava com seu manto de veludo bordado e o sorriso que nunca chegava aos olhos. Meu senhor. Ela fez uma reverência breve, calculada para mostrar respeito sem submissão excessiva. Mas algo no ar mudara. As conversas ao redor diminuíram de volume, como se o próprio mercado prendesse a respiração. Caminhemos juntos, disse ele, estendendo o braço ornado com anéis. Tenho uma proposta que pode mudar sua sorte. Catarina hesitou. Aos 22 anos, já conhecia o peso de ser órfã e sem dote numa vila onde o nome de família valia mais que ouro, mas também conhecia as histórias sussurradas sobre as Peri. Propostas de Lorde Álvaro. Agradeço a gentileza, meu senhor, mas preciso terminar minhas compras. O sorriso dele vacilou apenas por um instante, mas foi tempo suficiente para que ela visse a máscara escorregar. Insisto e insisto, disse ele, desta vez segurando seu braço com força desnecessária. E eu, respeitosamente, recuso. As palavras saíram mais altas do que ela pretendia. O mercado silenciou por completo. Lorde Álvaro soltou seu braço como se tivesse sido queimado. Seus olhos percorreram as faces curiosas que agora os observavam abertamente. Uma mulher recusando um lorde em público, diante de testemunhas. Você não sabe o que está fazendo, murmurou ele, baixo demais para que outros ouvissem. Sei exatamente o que estou fazendo, respondeu Catarina, erguendo o queixo. Estou escolhendo minha própria honra. Ele recuou um passo, o rosto agora vermelho de humilhação. Quando falou novamente, sua voz carregava uma promessa fria como ferro no inverno. Mulheres como você sempre aprendem, Catarina. Sempre. Ela o observou partir, seu manto esvoaçando dramaticamente enquanto se afastava. Ao redor dela, o mercado aos poucos retomou suas atividades, mas os olhares persistiam, alguns admirados, outros temerosos. Catarina sabia que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. Mas naquele momento, sentindo o sol aquecer seu rosto e a brisa carregar o aroma de alecrim e pão fresco, ela se permitiu acreditar que a dignidade bastaria para protegê-la. Como estava enganada. O preço da dignidade. 3 dias se passaram como águas calmas antes da tempestade. Catarina acordava, trabalhava em sua pequena horta, costurava até o anoitecer. A vida seguia seu ritmo, mas havia uma tensão no ar, como se a própria vila segurasse a respiração. Na manhã do 4º dia, ela soube que sua paz chegara ao fim. Catarina de Aguirre.
A voz do arauto ecoou pelas ruas estreitas, carregando com ela o peso da condenação. Por ordem de Sua Senhoria, o Lorde Álvaro, você está convocada a comparecer perante o Conselho por conduta indecorosa e desafio à autoridade. Ela deixou cair a agulha que segurava. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva pura que subia pelo peito como fogo. Conduta indecorosa, murmurou para si mesma, por recusar ser desonrada. Mas a ironia amarga de sua situação não passou despercebida. Em um mundo onde a honra feminina era medida pela obediência, defendê-la se tornara o próprio crime. O julgamento foi marcado para o dia seguinte, na praça principal. A mesma praça onde ela brincara quando criança, onde comprara pão pela manhã, onde havia recusado as investidas do Lorde. Naquela noite, Catarina não conseguiu dormir. Pela janela de seu modesto quarto, podia ver as tochas sendo acesas na praça, preparativos sombrios para o espetáculo que se aproximava. Ela pensou em fugir. A ideia visitou sua mente como uma tentação sussurrada, mas foi rapidamente rejeitada. Fugir seria admitir culpa. E ela não era culpada de nada, além de possuir dignidade própria. Ao amanhecer, vestiu seu único vestido bom, o mesmo que usara no funeral da mãe 2 anos antes. Azul escuro como o céu antes da tormenta, com bordados simples mas cuidadosos nas mangas. Se ia enfrentar sua destruição, faria isso com toda a dignidade que lhe restava. A praça já fervilhava quando ela chegou. Rostos conhecidos se viraram para observá-la, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. No centro, erguia-se um palanque improvisado onde Lorde Álvaro aguardava, ladeado por 2 homens que ela não reconhecia. Catarina de Aguirre. Começou o Lorde, sua voz carregando uma autoridade performática. Você é acusada de comportamento licencioso, palavras desrespeitosas dirigidas a um nobre e incitação ao escândalo público. As acusações eram absurdas, todas elas, mas Catarina sabia que a verdade tinha pouco peso ali. Este era um teatro de poder, e ela fora escolhida para representar o papel da advertência. Como responde às acusações? Perguntou um dos homens no palanque, provavelmente um magistrado trazido de fora para emprestar legitimidade ao processo. Catarina respirou fundo. Toda a praça aguardava sua resposta. Respondo que recusar o que é errado nunca pode ser crime, e que a verdadeira desonra não está em proteger a própria virtude, mas em tentar destroçá-la. Um murmúrio nervoso percorreu a multidão. Lorde Álvaro estreitou os olhos, claramente descontente com sua resposta desafiadora. Sua insolência apenas confirma as acusações. É menor que Cardinal Zero, e 35 Cardinal é maior que declarou ele. Este tribunal a considera culpada de todos os crimes citados. Ela havia esperado essa resposta, mas ainda assim sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. E qual é minha sentença? O sorriso que ele lhe dirigiu era cortante como vidro quebrado. 40 açoites na praça pública, seguidos de banimento perpétuo desta vila. Que sua punição sirva de exemplo a todas as mulheres que esquecem seu lugar. O mundo ao redor dela se tornou surreal. Vozes distantes, rostos borrados, o sol de repente cruel demais contra seus olhos. 40 açoites. Banimento. Mas enquanto os guardas se aproximavam para conduzi-la ao pelourinho no centro da praça, Catarina manteve a cabeça erguida. Se iam fazer dela um exemplo,
que fosse um exemplo de como uma mulher pode enfrentar a injustiça sem se curvar. O primeiro golpe cortou não apenas suas costas, mas também o último fio que prendia aquela vida. E quando o 40º açoite finalmente caiu, Catarina de Aguirre, pelo menos a mulher que um dia levara esse nome naquela vila, havia morrido. O que sobrou foi algo mais perigoso. Uma mulher que não tinha mais nada a perder. Além das fronteiras da vergonha. As feridas em suas costas ainda sangravam quando Catarina cruzou os portões da vila pela última vez. Cada passo era uma agonia, mas ela não se permitiu olhar para trás. Atrás dela ficava apenas dor e humilhação. À sua frente, um caminho de terra que levava ao desconhecido. Por 3 dias caminhou, parando apenas quando o corpo não conseguia mais suportar. Bebeu água de riachos, comeu frutos silvestres, dormiu sob as estrelas com apenas sua capa como proteção. Na manhã do 4º dia, avistou fumaça subindo entre as árvores. Não era uma vila, era algo menor, mais precário. Mas onde havia fogo, havia pessoas. Mais uma? A voz pertencia a uma mulher de meia idade, o rosto marcado por uma cicatriz que ia da têmpora esquerda até o canto da boca. Deixe-me adivinhar. Recusou-se a casar com quem mandaram? Recusei-me a desonrar-me com um senhor casado, respondeu Catarina, surpresa com a franqueza da pergunta. A mulher riu, mas não havia humor no som. Eu fui acusada de bruxaria porque sabia plantas medicinais melhor que o curandeiro da vila. Ele era homem. Eu era apenas mulher. Adivinhe quem acreditaram. Ela se apresentou como Esperança. Nome que escolhera para si mesma depois que o antigo fora queimado junto com sua casa. Bem-vinda ao fim do mundo, querida. Ou como preferimos chamar, o lugar onde começamos de novo. O assentamento era pequeno. Talvez 15 ou 20 pessoas, todas com histórias similares gravadas em cicatrizes visíveis ou invisíveis. Homens acusados injustamente, mulheres punidas por serem inconvenientes, crianças abandonadas por não atenderem às expectativas. Somos os descartados, explicou Esperança, enquanto ajudava Catarina a limpar suas feridas com ervas que ardiam, mas curavam. Mas aqui descobrimos algo estranho. Quando não temos mais nada a perder, encontramos tudo o que realmente importa. Nas semanas que se seguiram, Catarina aprendeu uma nova forma de existir. Sem títulos, sem hierarquias baseadas em nascimento ou gênero. Apenas competência, lealdade e o valor de cada pessoa medido por suas ações. Ela descobriu ter jeito para organizar e planejar. Logo estava ajudando a coordenar os plantios, mediando disputas menores, encontrando soluções para problemas que surgiam na vida comunitária. Você nasceu para liderar, disse-lhe um dia Tomás, um antigo soldado que fora expulso por questionar ordens cruéis demais. Pena que tenha nascido mulher no lugar errado. Talvez, respondeu ela, observando as plantas que começavam a brotar em seu pequeno jardim. Ou talvez tenha nascido mulher no lugar certo, apenas no tempo errado. Os meses passaram. O assentamento prosperou modestamente. Nada grandioso, mas suficiente. Eles tinham comida, abrigo e algo ainda mais precioso: dignidade. Foi no final do primeiro ano que as primeiras notícias chegaram.
A colheita na vila havia fracassado completamente. Chuvas em excesso apodreceram os grãos, uma praga destruiu as hortaliças, e o inverno se aproximava com promessas cruéis. "Estão passando fome", relatou um comerciante itinerante que ocasionalmente negociava com eles. "Dizem que até as casas grandes estão racionando comida. O Lorde está desesperado." Catarina ouviu as notícias com uma expressão cuidadosamente neutra, mas por dentro algo se agitava. Uma mistura complexa de satisfação amarga e preocupação genuína. Lorde Álvaro mandou emissários para todas as vilas vizinhas, pedindo ajuda. Continuou o comerciante. "Mas vocês estão bem supridos, não?" Era verdade. O pequeno assentamento havia prosperado. Seus métodos não convencionais, plantas que os sábios consideravam inúteis, técnicas de preservação que as mulheres ignorantes passavam de mãe para filha, haviam resultado numa colheita abundante. "O que você acha que devemos fazer?" perguntou Esperança mais tarde, quando estavam sós. Catarina contemplou a pergunta por um longo momento. A resposta óbvia seria deixá-los penar. Eles haviam feito dela um exemplo. Agora a vida fazia deles outro tipo de exemplo. "Não sei ainda", admitiu finalmente. "Mas tenho a sensação de que em breve não teremos escolha além de descobrir." Como se suas palavras tivessem poder profético, no dia seguinte apareceram na entrada do assentamento duas figuras familiares. Figuras que ela jamais esperara ver novamente. Lorde Álvaro em pessoa, acompanhado por um único guarda, ambos com a aparência de homens que haviam engolido muito orgulho para chegar até ali. "Catarina de Aguirre", disse ele, e sua voz não carregava mais a arrogância de antes. "Preciso falar com você." O preço do orgulho. O silêncio que seguiu as palavras de Lorde Álvaro era denso como neblina matinal. Catarina estudou o homem à sua frente, o mesmo que havia ordenado seu açoitamento, que a chamara de mulher perigosa. Agora estava ali, com os ombros curvados e as roupas menos luxuosas que antes. O orgulho ainda brilhava em seus olhos, mas era um brilho desesperado. "Falar sobre o quê, meu senhor?" A pergunta saiu com uma calma que ela própria não esperava. "Sobre como me expulsou destas terras. Ou sobre como agora precisa da ajuda dos descartados." O guarda que acompanhava Álvaro moveu-se inquieto, a mão instintivamente próxima à espada. Mas Esperança apareceu ao lado de Catarina, seguida por Tomás e outros do assentamento. "Não há armas aqui, soldado", disse Esperança, sua voz cortante como metal frio. "Apenas pessoas que conhecem bem o preço da violência." Lorde Álvaro ergueu a mão, um gesto para acalmar seu homem. "Venho em paz e em humildade." A palavra pareceu queimar sua garganta ao sair. A colheita fracassou completamente. As reservas se esgotarão antes do final do inverno. Há crianças passando fome. Sua voz quebrou ligeiramente na última frase. Catarina cruzou os braços, sentindo as cicatrizes em suas costas protestarem com o movimento. Aquelas marcas eram lembretes permanentes de sua insubordinação. E o que isso tem a ver conosco? Somos os banidos, lembra-se? Os perigosos,
os incômodos que vocês não queriam por perto. Sei que tem comida, continuou Álvaro, ignorando sua provocação. O comerciante disse que prosperam aqui, que conhecem técnicas diferentes. Técnicas que suas pessoas chamavam de bruxaria quando Esperança as usava na vila. Interveio Tomás, apoiando-se em sua bengala. Engraçado como a bruxaria vira sabedoria quando convém. O Lorde baixou os olhos. Era a primeira vez que Catarina o via demonstrar algo parecido com vergonha. Talvez tivéssemos nos precipitado em alguns julgamentos. Mas agora não se trata de orgulho ou justiça. Há inocentes sob meus cuidados que morrerão se o inverno for rigoroso. Inocentes? A voz de Esperança era perigosamente baixa, como a menina que queimaram por ter olhos de cores diferentes. Como o garoto que açoitaram por roubar pão para a mãe doente. Como eu, adicionou Catarina, que fui punida publicamente por preservar minha honra. Lorde Álvaro permaneceu em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz era apenas um sussurro. Estou preparado para oferecer reparações, terras, ouro, um perdão oficial. Um perdão? Catarina riu, mas o som era amargo como ervas medicinais. Por crimes que nunca cometemos? Por recusar-me a desonrar meu corpo? Por conhecer plantas que salvam vidas? Não somos nós que precisamos de perdão, meu senhor. O vento soprou entre as árvores, carregando o aroma de pão fresco que vinha dos fornos do assentamento. O contraste com a fome que assolava a vila não passou despercebido a ninguém. O que vocês querem? Perguntou finalmente Álvaro. Ouro? Títulos? Vingança? Catarina trocou olhares com Esperança. Em seus olhos marcados por cicatrizes, ela viu a mesma pergunta silenciosa que ecoava em seu próprio coração. Tempo, respondeu ela. Precisamos de tempo para decidir. 3 dias. 3 dias. Mas as pessoas estão morrendo? Esperança completou a frase. Engraçado como essa urgência nunca existiu quando éramos nós à beira da morte. 3 dias ou nada. Lorde Álvaro assentiu relutante. 3 dias. Mas, por favor, lembrem-se de que há crianças envolvidas. Quando ele e seu guarda partiram, o assentamento ficou em silêncio. Era como se todos estivessem processando a impossibilidade do momento. O poderoso senhor feudal, implorando ajuda aos exilados. Então, disse Tomás, quebrando o silêncio. O que fazemos? Catarina olhou para as faces ao seu redor. Pessoas marcadas por injustiças, mas que haviam encontrado algo precioso na adversidade. Verdadeira dignidade. Fazemos o que eles nunca fizeram por nós. Respondeu lentamente. Pensamos não apenas em nós mesmos, mas no que é certo, mesmo que doa. Naquela noite, o assentamento inteiro se reuniu ao redor do fogo central. A discussão seria longa e a decisão mudaria o destino de todos. O Conselho dos Descartados. O fogo crepitava no centro do círculo, lançando sombras dançantes nos rostos dos exilados. Catarina observou cada pessoa presente. Eram 19 ao todo.
cada uma com sua história de injustiça e dor. Não devemos nada a eles, disse Marcos, um jovem de 25 anos banido por questionar os impostos abusivos do Senhor. Deixaram-nos morrer aqui. Por que deveríamos salvar Luz agora? Murmúrios de concordância ecoaram pelo grupo. As feridas ainda estavam frescas, as memórias da humilhação e abandono pulsando como machucados mal curados. Porque somos melhores que eles, respondeu calmamente Ana, uma mulher idosa expulsa por partejar sem a aprovação do clérigo local. Nossa força vem justamente de não sermos como aqueles que nos feriram. Palavras bonitas, retrucou Miguel, comunicando-se por gestos que todos haviam aprendido a compreender. Mas, e nossa dignidade? E nossa justiça? Esperança atiçou o fogo com um graveto, as chamas iluminando suas cicatrizes de maneira quase mística. A questão não é se eles merecem nossa ajuda. A questão é quem somos nós. Explique-se, pediu Tomás, inclinando-se para frente apoiado em sua bengala. Quando chegamos aqui, cada um de nós carregava não apenas feridas físicas, mas feridas na alma. Ódio, desejo de vingança, amargura que corroía por dentro como ferrugem. Ela pausou, seus olhos percorrendo o círculo. Mas construímos algo diferente aqui, não baseado no medo ou na força, mas no cuidado mútuo, na justiça verdadeira. E o que seria justiça verdadeira nesta situação? Perguntou Catarina, embora já suspeitasse da resposta. Salvar os inocentes, disse Ana. As crianças que não tiveram escolha. As mães que apenas tentam proteger seus filhos. Mas também exigir mudanças reais, acrescentou João, um antigo escriba banido por se recusar a falsificar registros de impostos. Não podemos simplesmente alimentar Luz e permitir que voltem aos velhos hábitos. A discussão continuou pela noite. Vozes se elevavam em paixão, depois baixavam em reflexão. Era a democracia em sua forma mais pura. Cada voz importava, cada experiência era válida. Se formos ajudar, disse finalmente Catarina, será com condições. Não podemos permitir que nossa bondade seja vista como fraqueza ou que as mesmas injustiças se repitam. Que tipo de condições? Perguntou Esperança. Catarina ficou de pé, o fogo projetando sua sombra longa e firme. Primeiro, reconhecimento público de que fomos injustiçados. Não um perdão condescendente, mas admissão real de erros. Segundo, garantias de que nenhum de nós será perseguido novamente. Proteção legal real, não apenas promessas vazias. Terceiro, sua voz ganhou força. Mudanças na forma como os vulneráveis são tratados. Um conselho com representação real do povo, não apenas dos nascidos em berços dourados. E quarto, concluiu, participação na distribuição da ajuda. Não entregaremos simplesmente nossa comida para que os poderosos decidam quem come e quem passa fome. O silêncio que se seguiu era pesado de consideração. Eram termos audaciosos. Mais do que qualquer grupo de exilados jamais ousara exigir de um senhor feudal. É arriscado, murmurou Tomás. Ele pode recusar e buscar ajuda em outro lugar.
Pode, concordou Catarina. Mas, se aceitarmos ser tratados como mendigos agradecidos, nada mudará. Nossa ajuda será esquecida, nossa dignidade pisoteada novamente. É melhor arriscar tudo por mudança real do que aceitar migalhas. A outra consideração, disse Esperança, lentamente. Se recusar nossa ajuda e as pessoas da vila descobrirem que havia comida disponível, que ele escolheu o orgulho sobre as vidas de seus súditos. A implicação ficou no ar como fumaça. Um senhor que deixasse seu povo morrer por orgulho não permaneceria senhor por muito tempo. Então estamos decididos? Perguntou Ana, olhando ao redor do círculo. Um por um, os exilados assentiram. Não por vingança ou por generosidade cega, mas por algo mais complexo e mais poderoso. A determinação de criar o mundo justo que nunca haviam conhecido. Muito bem, disse Catarina, sentindo o peso da liderança assentar sobre seus ombros como um manto. Amanhã começamos as negociações, e que os deuses nos ajudem porque estamos prestes a mudar tudo. As chamas do fogo central diminuíram até restar apenas brasas vermelhas, mas algo novo havia se acendido nos corações dos descartados, algo que brilharia muito mais forte que qualquer fogo, a chama da revolução silenciosa. A nova ordem. Lorde Álvaro retornou no terceiro dia, acompanhado desta vez não apenas por um guarda, mas por Padre Vicente e 2 outros nobres menores. Sua expressão era sombria, mas havia algo diferente em sua postura. Menos arrogância, mais desespero calculado. Catarina os aguardava no centro do assentamento, ladeada por Esperança e Tomás. Atrás deles, todo o grupo de exilados se posicionara em apoio silencioso, mas visível. Ouvimos suas condições, disse Álvaro sem preâmbulos. São consideráveis. São justas, corrigiu Catarina calmamente. E não negociáveis. Padre Vicente deu um passo à frente, suas feições mostrando o mesmo desdém de antes. Uma camponesa ditando termos a um senhor ungido por Deus? Isto é blasfêmia. Blasfêmia, repetiu Esperança. É deixar crianças morrerem de fome por orgulho. Blasfêmia é açoitar uma jovem por proteger sua honra. Blasfêmia é chamar isso de vontade divina. O padre empalideceu, mas Álvaro ergueu a mão antes que pudesse responder. Padre Vicente, por favor, não estamos aqui para discutir teologia. Então estão aqui para aceitar nossos termos? Perguntou Catarina. Álvaro hesitou. O reconhecimento público seria muito difícil. Minha autoridade. Sua autoridade. Interrompeu Tomás, apoiando-se pesadamente em sua bengala. Vale menos que a vida dos seus súditos? Ou vale mais? As pessoas estão começando a questionar por que não há socorro vindo de lugar algum. É menor que Cardinal Zero. Trécinco Cardinal é maior que adicionou um dos nobres menores, visivelmente nervoso. Rumores começam a circular. A implicação era clara. Se a situação se deteriorasse muito mais, haveria revoltas. E senhores que enfrentavam revoltas populares raramente mantinham seus títulos ou suas cabeças. Muito bem,
disse Álvaro finalmente, as palavras saindo como se cada uma fosse um dente arrancado. Aceito o reconhecimento público e as garantias de proteção. E o Conselho Popular, pressionou Catarina. Uma representação limitada. 2 membros escolhidos pelo povo para aconselharem sobre questões que os afetem diretamente. Catarina trocou olhares com esperança. Não era tudo o que haviam pedido, mas era um começo. Uma abertura na muralha de privilégios que poderia ser expandida com o tempo. E a distribuição da ajuda? Perguntou. Supervisionada conjuntamente. Vocês terão voz igual na decisão de como e para quem a comida será distribuída. Era mais do que qualquer camponês jamais havia conseguido arrancar de um senhor feudal. Era o início de algo completamente novo. Então temos um acordo, disse Catarina, estendendo a mão. Mas lembre-se, meu senhor, quebrar essas promessas seria quebrar a única corda que o mantém no poder. A mão de Álvaro tremeu ligeiramente quando apertou a dela, selando um pacto que ambos sabiam mudaria tudo. Nos dias que seguiram, carretas carregadas de grãos, vegetais preservados e remédios herbais começaram a rolar pela estrada que ligava o assentamento à vila. Mas mais importante que a comida eram as pessoas que a acompanhavam. Catarina caminhou pelas ruas familiares pela primeira vez em mais de um ano, mas agora como uma igual, não como uma suplicante. Os olhares que recebia eram complexos: surpresa, respeito e, em alguns casos, vergonha. Catarina? A voz hesitante a fez virar-se. Era Lúcia, sua antiga melhor amiga, visivelmente mais magra e com olheiras profundas. Eu sinto muito. Deveria ter falado por você. Você tinha seus próprios fardos para carregar, respondeu Catarina gentilmente. E agora todos nós temos trabalho a fazer. A distribuição de alimentos foi feita na mesma praça onde ela havia sido açoitada. A ironia não passou despercebida. O lugar de sua humilhação agora era o cenário de sua redenção. Mas mais que redenção, era transformação. Pela primeira vez na história da vila, camponeses tinham voz igual à dos nobres na decisão de quem recebia o quê. Não caridade condescendente, mas justiça colaborativa. As famílias com crianças pequenas primeiro, determinou Esperança, consultando as listas que haviam preparado. Depois os idosos e doentes. Os fortes podem esperar um pouco mais. Ninguém protestou. Mesmo os membros da pequena nobreza local reconheciam a sabedoria e a justiça dos critérios. Quando a última família havia recebido sua cota de grãos para a semana, Catarina se encontrou de pé no mesmo local onde havia caído sob os açoites. Mas desta vez não havia sangue no chão. Apenas esperança crescendo como ervas daninhas através das pedras. Isto não é o fim, disse Álvaro, aproximando-se dela, conforme a multidão se dispersava. É apenas o começo, não é? Catarina sorriu. Não com amargura ou triunfo, mas com algo mais profundo. Os descartados se tornaram os salvadores, meu senhor. Os exilados provaram serem mais sábios que os poderosos. Sim, é apenas o começo. E o que vem depois? Ela olhou na direção das terras, além das fronteiras da vila, onde o assentamento dos exilados havia florescido. Depois para a praça ao redor deles,
onde pela primeira vez na história, justiça e necessidade haviam caminhado de mãos dadas. "O que vem depois?" disse ela finalmente. "É um mundo onde ninguém precisa ser descartado para ser livre, onde a dignidade não é privilégio de nascimento, mas direito de existir. Onde os últimos podem ser os primeiros, não por vingança, mas por justiça." Quando o sol se pôs naquela noite, duas comunidades, a vila estabelecida e o assentamento de exilados, haviam se tornado uma só. Não seria fácil, não seria perfeito, mas seria diferente. E às vezes, diferente é tudo que o mundo precisa para começar a curar. Às vezes, as histórias mais poderosas nascem quando os esquecidos se tornam os salvadores. Quando aqueles que a sociedade descarta descobrem sua verdadeira força. Se você gosta de acompanhar essas narrativas durante suas caminhadas, no trabalho ou naqueles momentos antes de dormir, se inscreva no canal. Aqui, toda semana, exploramos como a coragem pode transformar destinos. E falando em destinos entrelaçados, você já imaginou duas irmãs separadas pela morte, ou pelo que pareceria ser morte, se reencontrando apenas para descobrir que uma delas deve morrer? Catarina e Leonor Mendoza enfrentaram essa escolha impossível. Entre intrigas da corte e jogos de poder, elas descobriram que às vezes nossa única salvação está em confiar uns nos outros.